o que eu aconselho, vamos dizer, quais são os direcionamentos que eu acho interessantes para o gestor de telecom nessa visão, nesse assunto de aquisição de equipamentos. Como eu tenho a metodologia Reduza Custo Todo Mês, que eu criei baseado na minha experiência de atuando como gestor de telecom, negociando contratos, fazendo todas as ações, existem dois pilares, que é o de negociação e o de gestão. A aquisição de aparelhos em si, ela está nos dois, porque você pode ter essa necessidade quando você vai fazer renovação de contrato ou um novo contrato, ou quando algum equipamento quebrou, ou deu falha, ou deu algum problema. O que é que eu acho que pode ser interessante e você deve, vamos dizer assim, ter isso na prática como gestor de telecom? Na parte de telefonia móvel, os chips virgens. Você deve ter alguns chips de reserva, por operadora, por DDD, porque se algum chip der defeito, for perdido ou roubado, você consegue trocar e fazer a operação junto com o usuário muito mais rápida do que esperar o prazo do operador e fazer os trâmites normais. Então, você tendo chips, reservas, SIM cards, eu acho que é uma coisa que você tem que ter, que é um equipamento. Outro ponto é você ter equipamentos de reserva, independente de quais sejam. Se é um modem para um modem de telefonia móvel celular, se você utilizar a internet, é um tablet, é um telefone celular que precisa de voz, você tem que ter esses equipamentos como reserva, até como um telefone fixo da empresa. Não necessariamente você precisa ter muitos, mas alguns para você utilizar se for necessário. E banda larga pode ser necessário um modem. Então tenha equipamentos de reserva para você fazer o uso quando eles forem realmente necessários. Não precisa ser equipamento top de linha, mas equipamento que sirva para a função que o usuário vai ter. Outro ponto é você ter um processo de entrega. Então, e um processo em si, se acontecer isso, o que é que vai acontecer? Você tem que pedir aprovação para quem autoriza o envio do equipamento, qual é a forma de envio, você vai mandar pelo correio, é um motoboy, você vai lá entregar pessoalmente, como é o fluxo? Isso tem que estar desenhado e aprovado pela gestão para você ter um processo nessa parte de aquisição de equipamento ou entrega do equipamento. E a questão de aquisições precisam ser planejadas. Então, o planejamento dessa ação é importantíssimo para a empresa, principalmente prever se vai ter verba orçamentária, se não vai ter verba, se vai precisar gastar dinheiro, se vai conseguir incomodato, ou quais são as opções existentes, se vai gastar com o aparelho ou não. Você tem que planejar tudo isso, planejando e quais são as possíveis formas e quando vai acontecer, se é de 2 em 2 anos, se é anual, se é de 3 em 3 anos, se é só quando quebra. Tudo isso você tem que ter planejado e pelo menos projetar quando vai acontecer na empresa. Um outro ponto importante nessa parte de aquisição de aparelhos é que a parte de adquirir é a mais tranquila, vamos por assim dizer. O problema é quando acontecem defeitos, quebra, acontece alguma coisa que não deixa o telefone funcionar ou o equipamento funcionar. Aí você vai ter problema e normalmente você precisa levar o equipamento para uma assistência técnica. E é bom você ter contato com uma ou algumas assistências. Se você tem uma operação em nível nacional, veja o que é mais perto da base, da matriz da empresa para você fazer essa ação. Ou em cada filial, em cada unidade, é bom ter um contato para poder fazer essa ação de conserto do equipamento. Então, é interessante você ter isso ciente, ou se você tem um contrato de locação, como é o processo de assistência. Se der falha no equipamento, se ele quebrou, o que é que vai ser feito? Então, tenha isso em mente. Lembrando que todo usuário do serviço de telecom, ele vai precisar de um equipamento, e é interessante os gestores de telecom e tanto os gestores normais, eles entregarem para o usuário um contrato de uso e um contrato de ter o equipamento, ou seja, o contrato de posse. Ele está com aquele equipamento para fazer as utilizações profissionais de trabalho, vai ter tal equipamento, marca, modelo, número de série, bota todas as informações possíveis e as cláusulas necessárias. Se acontecer perda, roubo, o que acontecer com o equipamento, o que é que deve ser feito, quais são os cenários e tudo mais. Porque aí o usuário, ele se torna responsável por aquele equipamento de forma mais visível. Ele sabe o que vai acontecer, sabe que tem que ter o bom uso dos equipamentos. Esses são os conselhos que eu dou para você, gestor de telecom.